Queridas irmãs, irmãos, a paz do Divino Senhor e Mestre Jesus nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Boa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Nós vamos iniciar o nosso trabalho, o nosso estudo dessa noite, com a permissão de Jesus, tendo uma página do livro nosso, lá no capítulo, ou na lição 46, Vós, entretanto. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo lança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus o traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe à oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertam do serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos nem pobres de misericórdia do Senhor. Então, com esta página, meus irmãos, nós vamos unir nossos sentimentos que estão conosco, unidos no ideal de buscar no Evangelho de Jesus as verdades desse Evangelho de luz. Divino Mestre e Senhor, fortalece-nos a coragem para seguir adiante. Estamos envolvidos por essa pandemia, que nós possamos nos fortalecer em Ti. Essa confiança plena na Tua providência sobre nós, sobre esse planeta. Tenhamos confiança em Jesus e em Deus, nosso Pai. Mas que nós possamos fazer a nossa parte diante desse problema. E que a misericórdia de Deus se estenda por toda a humanidade, aonde houver dor e sofrimento, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, nas penitenciárias, enfim, Senhor, em todo local que haja dor e sofrimento, dentro dos lares, dando-nos a paciência necessária para vencer toda essa dificuldade. Muito obrigado, Jesus, pela bênção de podermos nos reunir, mesmo que virtualmente, em Teu nome, para buscar o nosso fortalecimento no Evangelho de amor. A presença desses espirituais possam nos fortalecer e intuir a nossa irmã Paula, que trará, Senhor, no tema de hoje,
essas lições necessárias a cada um de nós. Em teu nome, Mestre, em nome dos amigos espirituais e, sobretudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciar o nosso trabalho, agradecendo essa bendita oportunidade. Muito obrigado, Senhor, muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Então, na página, Emmanuel, mais uma vez, vem nos conclamar ao trabalho sem desfalecimento, sem desculpas, fazendo a nossa parte onde a gente está inserido, né? Porque nós já possuímos, já detemos uma parcela grandiosa desse conhecimento divino, dessas informações que Jesus nos envia através do Consolador para nos esclarecer, e com esse esclarecimento possamos ter mais força de vontade, mais confiança na tarefa a ser realizada. Então, que nós possamos externar àqueles que ainda não detêm o mesmo conhecimento que nós, a mesma certeza nessa vida futura, a mesma certeza na misericórdia de Deus, a mesma certeza que nós não ficaremos perdidos para sempre, porque Jesus é misericordioso e Ele que detém essa responsabilidade diante de Deus sobre nós, quer que nós sejamos felizes, quer que nós vençamos a nós próprios para realmente alcançarmos, né, essas regiões resplandecentes de luz que nos aguardam. Então, essa é o que a gente viu na lição em que Emmanuel nos traz, que a gente seja fortalecido. E vai dar continuidade à nossa irmã Paula, eu deixo-os com ela, né, no tema o sobrenatural e as religiões, que vai trazer grandes esclarecimentos para todos nós. Paula, eu volto no final, tá bom? Para nós encerrarmos, tá bom? Boa palestra. Renato, obrigada. Então, boa noite a todos. É um prazer a gente estar junto de novo, né? Junto mesmo que distante, né? A gente está podendo participar desse momento. Esse mês em especial é sempre muito bom a gente estar junto para relembrar esse momento que é a chegada de Jesus entre nós, né? Simbolicamente na Terra a gente faz essa comemoração do Natal, né? Então os espíritos nos falam desse momento que os corações se abrem para receber Jesus. Não que a gente não esteja buscando Jesus em outros momentos, né? Mas como existe uma tendência de muitas pessoas que só buscam neste momento estarem voltadas para esse princípio, parece que há um fortalecimento, né, nesse propósito. Então vamos aproveitar esse momento de preparação para a chegada do Natal, né, para que a gente possa abrir os nossos corações para ouvir essa mensagem de amor com mais intensidade e, mais do que ouvir, trazer Jesus para o nosso dia a dia, né? Colocar ele do nosso lado, colocar ele à disposição dos nossos irmãos, né? Através das nossas ações. Hoje a gente está vindo para conversar um pouquinho sobre um livro do Kardec, que é a Gênese, né? A Gênese, que é o último livro, vamos colocar assim, escrito por Kardec encarnado ainda, e que a gente vai ver uma preocupação e, de certa forma, um amadurecimento dessa doutrina espírita, né? Em que ele vai voltar naquela primeira parte do capítulo do Livro dos Espíritos, né? Quando ele vai falar para a gente da questão do princípio das coisas, do universo, de Deus, do universo, e agora a gente revisita isso na Gênese com um pouco de amadurecimento dessa doutrina, né? Então, a gente vai ver que ele que começou lá em 1857, 58, ele já está lá
em 64, mais ou menos, dando, então, continuidade a esse trabalho. Foram anos de trabalho, foram anos de experimentação, foram anos de realização, né, da tarefa espírita e das provações todas que ele passou, que a gente não pode esquecer que Kardec passou por muitas provações, né? Com o grupo de trabalho, com as pessoas ao seu redor. Então, a gente vai ver que ali existe uma preocupação, né, em trazer à luz da doutrina espírita esses itens que são mais relacionados às questões científicas, né, que são mais relacionados às coisas que a gente ainda não consegue explicar. E a gente vai ver que ele se dedica no capítulo 13 da Gênese, né, um momento especial, né, para trazer para a gente a questão dos milagres, em que ele vai tentar trazer à luz da doutrina espírita, vai trazer para a gente à luz da doutrina espírita, qual é a visão espírita dos milagres, né? De tudo aquilo que se passou na estrada de Jesus e que a gente vai entender à luz das manifestações espíritas, né? Com conhecimento da mediunidade, com conhecimento da relação com os espíritos, como aqueles fenômenos se deram, né? O que se apresentou. E para finalizar esse capítulo, ele traz para a gente, então, esse item, o sobrenatural e as religiões, em que ele vai começar dizendo para a gente que existe uma questão que é o embasamento do cristianismo em situações de sobrenaturalidade. O que é o sobrenatural? Se a gente levar no princípio da palavra, né, a gente vai ver que sobrenatural é aquilo que está acima da matéria, acima da natureza, né, acima da naturalidade das coisas. Então, o sobrenatural é tudo aquilo que é fora da natureza das coisas, tudo que não é normal. E assim a gente intitula tudo que a gente não consegue explicar, né? Todas as coisas que a gente não tem exatidão para dizer, a gente coloca nessa ordem das coisas sobrenaturais. E Kardec, né, na sua explicação, ele vem dizer que essa ideia de sobrenatural é uma coisa muito frágil para a gente apoiar o princípio da religião, para a gente apoiar a doutrina cristã, porque o sobrenatural é algo que a gente pode dizer que não existe, né? O sobrenatural é algo que está sobrenatural porque a gente não compreende, o que não quer dizer que verdadeiramente seja acima da natureza. E aí a gente vai ver Kardec tendo uma preocupação de explicar para a gente essa questão do sobrenatural e do extraordinário, lá no capítulo 2 do livro dos Médiuns, né? Ele dedica esse capítulo exatamente a explicar para a gente essa questão do sobrenatural e tentar descrever para a gente que essa ideia de maravilhoso e sobrenatural é algo que não condiz com a realidade das coisas, né? Que não condiz com o entendimento real do mundo. Porque nós, seres humanos que somos, limitados ainda na nossa extensão e na nossa possibilidade de entendimento, para a gente dizer que algo é sobrenatural, a gente precisaria entender tudo passo a passo. E nós ainda somos muito limitados, né? Basta aí a gente ver os experimentos da ciência, né? Falando das limitações que a gente tem da utilização do nosso cérebro. Boa parte do nosso cérebro ainda não apresenta efetivamente todo o uso, todo o potencial de uso que ele poderia. Nós temos limitação nos nossos sentidos, né? Nem todos nós somos capazes de enxergar com a mesma facilidade. Eu estou aqui de óculos e mesmo com óculos ainda tenho dificuldade de enxergar coisas que um outro irmão sem o óculos é capaz de enxergar. Então, nós ainda somos limitados nas nossas percepções. E querer descrever o mundo e taxar como sobrenatural, além da natureza, né?
aquilo que a gente não consegue entender, é muita puerilidade nossa, né? Nós somos crianças ainda nesses princípios. Então, a gente não consegue explicar muita coisa. Então, Kardec, lá no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, ele tem a preocupação de escrever para a gente, né? E aí ele fala, o que vocês entendem por sobrenatural? Vocês entendem por sobrenatural o que estaria contrário às leis da natureza. Só que o contrário às leis da natureza parte-se do princípio que era preciso a gente conhecer toda a verdade. E a gente não conhece, né? Então, isso já determina o limite do nosso entendimento. E aí, a gente vai ver que com a chegada do Espiritismo, o advento da doutrina espírita, né? O passar a olhar as coisas através de um novo prisma, que é apresentado pela doutrina espírita, ele traz para a gente um item que até então a gente não conhecia. Porque a gente olhava a natureza e as manifestações dessa natureza a partir de um olhar físico, a partir de um olhar material. As ações da matéria, a ação da divisão dessa matéria, né? Basta a gente lembrar lá dos nossos tempos de escola, né? Que a gente entendia a matéria e aí a gente ia vendo que essa matéria se dividia em átomos, esses átomos se relacionavam, e era isso que a gente tinha capacidade de descrever. E a gente vai vendo que, à luz da evolução da ciência, muitas das nossas respostas para o funcionamento das coisas caíram por terra. Algumas dessas teorias que a gente acredita como sendo verdades absolutas, de tempos em tempos caem, né? Porque à medida que nós vamos evoluindo em conhecimento, nós vamos evoluindo também no entendimento das coisas que estão ao nosso redor. E automaticamente nós vamos adquirindo uma maior capacidade de explicar o mundo à nossa volta. Então, vamos lembrar aí na época do descobrimento do Brasil, né? Aquele caso clássico, né, que tem lá no livro do Caramuru, né, que é descrito nos livros da literatura, como um caso que aconteceu, que é aquele caso do homem português que chega até os índios, aquela tribo que não tinha o conhecimento da ciência, que não tinha o conhecimento e aprofundamento das coisas do mundo físico, né, que o português já tinha, e ele apresenta para eles ali um líquido transparente. E, em determinado momento, ele pega e põe fogo naquele líquido transparente. Os índios, olhando aquela situação, acham que aquele homem é um mago, é um deus, né, algo sobrenatural que ele está fazendo. Ele está botando fogo na água. Não é assim a ideia inicial deles? Mas, na verdade, aquela água transparente, apesar de ser transparente e apesar de ser similar à água que corria no rio, ela tinha uma composição física diferente. Porque, na verdade, ela não era água, ela era aguardente, né? Então, a aguardente tinha um componente importante ali para gerar aquela combustão, que era o álcool. Então, ele não conseguiria colocar fogo na água do rio, mas naquela água que ele simbolicamente colocava ali, ele era capaz de botar o fogo. Então, nós, muitas vezes, nos comportamos como esses índios, né? Que têm ainda uma limitação de entendimento, mas que, ora, se admira com algumas situações que não conseguem perceber, que nem lá os índios que ficaram admirados, que, nossa, que maravilha, ele conseguiu botar fogo na água, que beleza, ele é um representante de Deus, porque quem é que põe fogo? É Deus lá, quando ele joga o raio na terra e tudo pega fogo. Então, esse é um emissário divino. Ora, a gente se admira com essas situações, ora, a gente questiona essas situações, né? Então, Kardec chama atenção para a gente que a gente apoiar a religião em cima dessas bases seria apoiar uma religião em cima de bases já
que essa ciência está em constante evolução, já que essas explicações constantemente vão se modificando. E se a gente apoia a religião em bases que são mutáveis, o que a gente vai ver? A partir do momento que a gente começa a entender as coisas de uma outra forma, que a ciência evolui e a gente passa a perceber que aquilo que era contado não condiz com a ideia científica, a gente começa a duvidar daquilo que a gente trazia como sendo uma verdade. Então, Kardec chama atenção para a gente que é preciso a gente olhar essa questão do sobrenatural frente às religiões com outros olhos. Por quê? A gente tem que parar de olhar como algo possível de explicação. O sobrenatural ele não pode ser uma resposta dentro de uma realidade que não é baseada em situações esporádicas, né? Nós estamos envolvidos num mundo que é regido por leis que são imutáveis. Leis essas que são trazidas para a gente dentro da doutrina espírita e apresentada por Kardec para a gente no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar sobre a questão das leis naturais e vai descrever para a gente cada uma dessas leis e os seus funcionamentos. E a gente vai lembrar que essas leis elas não surgem ao acaso. Elas são representações da divindade. E que essas leis elas vão agir tanto no componente material quanto no componente espiritual. E aí Kardec coloca um ponto muito importante para a gente, que é a questão da religião não precisar do sobrenatural. Ele coloca: a religião não precisa do sobrenatural. O que a religião precisa é de princípio espiritual. É a gente começar a entender que existe algo além da matéria. Que esse mundo que nos cerca, ele não é só o mundo físico, com essas coisas que estão aqui ao nosso redor e que a gente é capaz de palpar, que a gente é capaz de sentir, que a gente é capaz de perceber, mas que existem uma infinidade de relações, uma infinidade de coisas que estão ao nosso redor que nos influenciam, né? Que interagem conosco o tempo todo, mas que nós não temos a mesma capacidade de perceber através dos nossos sentidos físicos. Embora esse mundo espiritual seja capaz de interagir com esse mundo da matéria. Então, o Espiritismo traz para a gente um componente que, como Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, ele vem preencher os espaços vazios, aquilo que estava entre a explicação material e a ideia do sobrenatural. Porque o que é sobrenatural? Aquilo que eu não consigo explicar pelas leis da matéria. O Espiritismo vem para preencher esse buraco, para preencher esse vazio, para dizer que nesse vazio que a gente acreditava que não existia nada, existe muita coisa, né? Existe uma quantidade enorme de fluidos, existe uma quantidade enorme de mentes pensantes, que esses seres que compõem esse mundo espiritual têm a capacidade de interagir conosco, têm a capacidade de interagir sobre essa matéria, fazendo com que essa matéria mude de forma, com que essa matéria gere alguma impressão para os nossos sentidos físicos. Então, tudo aquilo que a gente tinha como sobrenatural passa a partir da ideia da existência dos espíritos e das explicações que esses espíritos vêm trazendo, né? A partir das experiências realizadas por Kardec e descritas por ele muito bem nas obras iniciais, principalmente lá no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, né? Lá no Livro dos Médiuns, então, com mais detalhe, que Kardec vem explicando para a gente como é que acontece a comunicação, como acontece a ação sobre o item material mesmo, né? E a gente vai vendo que existe algo para explicar aquelas manifestações que inicialmente
pareciam inexplicáveis. E aí a gente vai trazer um exemplo, por exemplo, que tem lá na Revista Espírita, numa das revistas espíritas, que é o caso de uma casa que todo final da tarde existiam pedras que saíam do quintal e que eram lançadas sobre a janela das casas. Aparentemente, eles não viam ali ninguém, não tinha nada, só viam as pedras que de repente surgiam e que caíam em locais dentro da casa, quebrando vidraças, atingindo pessoas, chegando até a machucar alguns dos componentes da casa. Até que, em determinado momento, esse caso é levado para a Sociedade Espírita de Paris e eles fazem lá na Sociedade Espírita de Paris uma evocação para saber o que está acontecendo naquela casa. E ali eles descrevem, então, que existe uma manifestação acontecendo porque existe na casa uma médium, uma das empregadas da casa, ela era uma médium, e ela, então, tinha a capacidade de doação de fluidos, né, de ectoplasma, para a realização de efeitos físicos. E ali existiam espíritos que estavam ainda voltados para esse tipo de pensamento, né, das brincadeiras, do assustar os outros, e que não só se colocavam à disposição de fazer essas brincadeiras, como se divertiam muito com essas brincadeiras ocorrendo ali. Então, aquelas manifestações, aquelas batidas aconteciam não por algo sobrenatural. As pedras que voavam aleatoriamente, né? As pedras que atingiam determinadas pessoas, mas por ação de espíritos sobre os componentes da matéria através da ação fluídica. Então, Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele vai falar para a gente que a gente não pode esquecer que esses espíritos, eles são seres como nós, dotados de alma, que mudaram de condição. Assim como nós aqui encarnados temos a capacidade de pensar e temos a capacidade de interagir sobre a matéria, esses espíritos também mantêm essa capacidade de pensamento. E, em determinadas condições, também são capazes de agir sobre a matéria. Não mais da forma como a gente age, de pegar aqui um objeto e trazer o objeto à mão. Não é mais assim que eles fazem. Mas eles fazem sobre a ação do pensamento, atuando sobre as moléculas dessa matéria, né? Através da ação dos fluidos, através do componente semimaterial que eles têm ainda dos seus corpos, que é o perispírito, né? Então, isso tudo passa a ser explicável, o que faz com que aquela ideia que a gente tinha de sobrenatural, ela vá caindo por terra. Na mensagem Novas Revelações, que é uma mensagem do Leopoldo Cirne, ele usa uma frase que eu acho que condiz muito com isso que a gente está dizendo, que ele diz o seguinte: a revelação há de ser gradativa para ser produtiva. Então, a gente não adiantava Kardec chegar explicando tudo, Jesus, quando veio, chegar explicando tudo, porque era preciso que nós amadurecêssemos a ciência da Terra, era preciso que nós entendêssemos os itens, né, que compõem esse universo no qual nós estamos, para a gente começar a ter o entendimento dessas relações. O Espiritismo, quando chega, e Kardec vem dizer para a gente que ele vem ocupar o lugar do Consolador, né, que é aquele que vai ficar com a gente até o final dos tempos, ele chega com um caráter evolucionista, né? Isso quer dizer o quê? Ele vai evoluir o tempo todo, ele não é uma doutrina paralisada no tempo. Kardec fala para a gente evoluir junto com a ciência. À medida que a ciência for trazendo novos conhecimentos, nós vamos adquirindo esses novos conhecimentos e explicando ainda mais aquilo que está à nossa volta, né? E aí, à medida que nós vamos amadurecendo, mais entendimento a gente vai tendo do todo. E entender mais o todo diminui a nossa ideia de religiosidade? Isso é um ponto que Kardec coloca para a gente lá no livro da Gênese, né? Ele fala ao contrário,
A gente não precisa do sobrenatural, a gente precisa do princípio espiritual, porque o princípio espiritual vai trazer para a gente essa ideia das leis imutáveis. Trazendo essa ideia das leis imutáveis, ele vai nos aproximar de um Deus que não transgride lei, mas, ao contrário, cria leis harmoniosas, cria uma sintonia maravilhosa, que faz que quanto mais a gente vai entendendo o mundo, quanto mais a gente vai entendendo o funcionamento da matéria, mais a gente se admire desse Deus, mais a gente entenda a grandiosidade desse Deus e dessa criação, né? Basta a gente olhar, por exemplo, por uma coisa que antes era uma representação também desse sobrenatural, nas épocas que nós morávamos na caverna, né? A gente olhava para o céu e via aquelas estrelas lá e achava aquilo maravilhoso, né? A gente achava aquilo como algo além, algo extra. Muitas vezes como próprios representantes da divindade, né? Quando a gente via as manifestações dos asteroides, né, passando, que isso, é uma representação, Deus quer dizer alguma coisa para mim, né? Até hoje tem gente que faz pedido, né, para a estrela cadente, né? Acreditando ainda em algum resquício dessa ideia do sobrenatural. E à medida que a ciência vai evoluindo, a gente vai vendo que são astros, né? Que são locais, que são planetas como o nosso, que são estruturas como a nossa. E à medida que a gente vai evoluindo no conhecimento, a gente vai vendo que esses astros, eles têm um sistema de rotação, né? Eles têm um sistema de funcionamento que eles rodam ao redor deles mesmos e eles rodam ao redor do seu Sol, né? E cada um deles tem uma velocidade, cada um deles realiza aquilo em determinado tempo. E a gente já ouviu notícia aí de um planeta batendo no outro? Não, né? Porque essa lei é tão linda que rege essa sintonia e essa sincronia que vai mostrando para a gente essa imensidade da criação, essa beleza da criação, que a gente ainda não tem um décimo da capacidade de explicar. Mas cada vez que a gente vai entendendo esse funcionamento dos planetas, agora já se falando da questão do buraco negro, né? Que dentro do buraco negro que a gente achava que era vazio, não é vazio, existe algo ali dentro. Cada vez que a ciência vai evoluindo nesse sentido, que os telescópios vão evoluindo e que vão mostrando para a gente mais mundos, mais galáxias, a gente, ao invés de se tornar pequeno, porque esse Deus não é só um Deus da Terra, a gente vai descobrindo a imensidade de Deus. E a gente vai se apaixonando por essa imensidade de Deus, né? E a gente vai vendo que, na verdade, conhecer mais, tirar essa ideia do sobrenatural e passar para a ideia de que algo pode ser explicado, e à medida que essa explicação vem, mais a gente tem uma representação fiel desse Deus, ao invés de tornar esse Deus menor, a gente torna ele muito mais grandioso, né? Ele fica muito mais imenso para a gente, né? E embora a gente ainda não tenha capacidade de descrever toda essa imensidade, né? Tá lá no livro dos Espíritos, né? Quando ele vai falar de Deus, da nossa limitação de entender Deus, né? A gente vai entendendo que esse pai é um pai de bondade, que a gente vai entendendo que ele é um pai de amor, que preparou tudo isso para que a gente tivesse a oportunidade de estar aqui, para que a gente tivesse a oportunidade de experimentar, de modificar o nosso comportamento e atingirmos a perfeição, que é a nossa meta final, né? Então, Kardec, ele diz o seguinte, o Espiritismo ele vem trazer, ao invés dessa base vacilante que a gente colocava do sobrenatural, o Espiritismo vem trazer uma base sólida em cima das leis de Deus. Esse Deus, ao invés de se tornar menor, ele vai se tornando maior, né? Porque a gente vai descobrindo uma imensidade de mundos que a gente não tinha. Tem um relato do Chico, que o Chico, numa
num dos momentos dele, ele pede o Emmanuel para tentar entender como acontecia, né, essa ideia de Deus. O que era Deus? Como é que é essas relações com os mundos? Como é que é a nossa relação com Deus e com o universo? E o Emmanuel vai fazendo com ele uma viagem espiritual, né? Que ele vai fazendo o Chico sair do local onde ele estava e sendo retirado, né? Então ele sai lá da cadeira que ele estava, da cadeira ele sai vendo o centro, do centro a cidade, da cidade o estado, o Brasil, sai do planeta Terra e assim ele vai, né? Do planeta Terra ele começa a ver o nosso sistema, do sistema ele vê a galáxia, da galáxia ele vê um monte de galáxias funcionando, até que chega um momento que ele fala para o Emmanuel, vamos voltar que eu estou precisando de um café, né? Que a gente vai descobrindo que a nossa limitação de entendimento é muito grande. Então, não adianta se apresentar tudo para a gente, porque a gente não tem capacidade de entender. Ainda naquela mensagem do Leopoldo Cirne, ele diz o seguinte, não adianta a gente pegar uma tocha iluminada e colocar na mão de uma criança, porque se a gente botar a tocha iluminada na mão da criança, o que vai acontecer? A criança vai se queimar. Ao invés dela aproveitar a luminosidade, ela vai se queimar. Então, assim também somos nós. Nós precisamos que esse aprendizado seja gradativo, para que a gente tenha tempo de desenvolver os conceitos para aproveitar a ideia do que vem. Então, lá no item 19, né, o Kardec vem falar para a gente sobre essa questão de apresentar Deus de uma forma diferente, né? Se a gente acha que apresentando o milagre seria apresentar o sobrenatural, um Deus de magia, né? Ao invés da gente usar essa expressão do milagre como sobrenatural, algo além da natureza, a gente passasse a usar a expressão de milagre como algo admirável. E se a gente parar para pensar em algo admirável, a gente tem algo admirável todos os dias para a gente observar, né? Basta a gente abrir a janela e ver toda manhã o sol que nasce. Basta agora, a gente terminou aqui a palestra, vai lá olhar o céu. Mesmo quando o céu está nublado, a gente olhar para aquela imensidão toda, a gente vê que existe algo admirável, né? Algo com o qual a gente realmente precisa tirar o nosso chapéu e render graças, né? Então, a gente vai ver que ele fala, você quer dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito uma ideia de Deus? Ao invés de mostrar esse Deus sobrenatural, mostra para ele a sua sabedoria, né? Mostra essa sabedoria que a gente estava falando, que rege o universo, que mostra toda essa sincronia de leis, essas leis que acontecem o tempo todo, que tudo acontece casadinho, na hora certa, no momento certo. A gente tem um exemplo bíblico lá, né, que é aquele momento de Moisés saindo, né, do Egito, em que a gente tem a abertura do Mar Vermelho ali, né? Quando a gente observa aquela situação, né, um mar que naturalmente é cheio, né, que naturalmente tem as suas águas ali, e a gente vê essa história do mar que se abre, a gente fica primeiro pensando nessa ideia mesmo do milagre, do algo sobrenatural. Só que à medida que a ciência foi evoluindo, ela foi vendo a influência dos astros sobre a maré. E a gente vai vendo que de não sei quanto e não sei quantos anos, né, existe estudos a respeito disso, de tempos em tempos, existe uma maré vazante exatamente naquele mar, no Mar Morto, na região ali daquele rio, né? E ali a gente tem, então, uma diminuição da quantidade de água. E aí daria condições para que as pessoas andassem a pé por aquela região. Então, o que era sobrenatural, à luz da evolução, passou a ser explicável. Mas isso tira a sabedoria divina daquela realização? A influência dos mentores espirituais que estavam envolvidos naquele processo e que fizeram que Moisés entrasse naquela região, exatamente naquela situação, exatamente no momento em que a vazante ia acontecer? Não, né? Pelo contrário, a gente vai vendo o trabalho de ligação,
o trabalho de socorro e de amparo que nós temos através dessa sabedoria divina, né? Que faz com que tudo seja regido por uma lei, que essa lei seja imutável, mas que soberanamente seja inteligência, né? E aí ele vai falando para que a gente mostre esse Deus através da bondade, da solicitude que dispensa a cada uma das suas criaturas, né? Que é preciso a gente pensar em todo esse trabalho que cada um de nós recebemos desse Pai de amor, né? Se a gente parar para pensar na nossa encarnação, no nosso processo de chegada a esse mundo, para que a gente possa encarnar, para que a gente possa encontrar as pessoas certas, para que a gente possa trabalhar no local que vai fazer com que a gente desperte de determinadas qualidades, que a gente se aproprie de determinados conhecimentos, isso tudo mostra para a gente essa bondade da criação, né? Mostra para a gente essa bondade de um Deus que ampara os seus filhos, que nos dá novas oportunidades a cada dia, que nos permite nos renovarmos apesar dos nossos erros, né? Dando a cada um de nós novas oportunidades encarnatórias. E Kardec faz um adendo aqui que é preciso que a gente apresente para o mundo esse Deus de bondade mesmo, que a gente quebre essa ideia do Deus da guerra, do Deus que pune os seus filhos amados, né? Porque, na verdade, o mal é uma criação nossa, porque o mal é ainda a ausência de bem, é sinal da nossa imperfeição. À medida que nós evoluímos e que nós nos aperfeiçoamos, nós chegamos perto dessa bondade divina, né? Quando nós agimos no mal, ainda estamos sinalizando a nossa imperfeição. E Deus, que é soberanamente justo e bom e perfeito, não pode ser representação desse mal, né? Ao contrário, ele é representação de amor, ele é representação de misericórdia, ele é aquela representação do consolo e do amparo, né? Daquele que pega no colo e que nos dá uma nova oportunidade. E aí eu lembrei de uma mensagem que alguns anos atrás a gente recebeu através do Sérgio, que veio num desses trabalhos da Comerge, né? Que contava a comunicação de um homem que ele se intitulava como sendo o homem-bomba, né? E que ele contava o trabalho, né, que a espiritualidade estava tendo com ele, no amparo a ele, no momento que ele chegou lá no plano espiritual, e todo o carinho que ele estava sendo recebido. Ele conta que ele realmente se colocou nessa situação de ser um homem-bomba, que ele se explodiu acreditando com toda a fé que ele tinha num Deus da guerra, de que era preciso ele se doar para esse Deus, e por amor a esse Deus, ele se permite, então, realizar essa situação, né, de se encher de bombas ali e explodir, e quando ele faz isso, ele gera, lógico, ação para outras pessoas, mas que ele estava sendo socorrido ali no plano espiritual durante muito tempo. Ele ficou com essa impressão mesmo do corpo se desfazendo, mas que agora ele estava tendo a oportunidade de ir ali fazer a sua comunicação para pedir que as pessoas que entrassem em contato com essa comunicação começassem a falar desse Deus de amor, desse Deus que ele agora estava conhecendo, que ele agora estava tendo a oportunidade de ouvir. Porque se ele já conhecesse esse Deus de amor, ele jamais seria responsável por fazer o ato que ele fez. Ele jamais se colocaria à disposição de se explodir, porque o Deus que contavam para ele era um Deus de guerra. Então, olha a importância da gente trabalhar nessa difusão dessa mensagem também, né? De trazer essa ideia de um Deus de amor, de um Deus de bondade, de um Deus que nos socorre, que um Deus que não precisa ser fora da lei para nos amar. Ao contrário, no exercício das suas leis, ele nos ama. No exercício das suas leis, ele nos convida para que a gente chegue num caminho de equilíbrio. No exercício das suas leis, nós somos convidados a nos fortalecermos e nos reforçarmos para sermos algo melhor. Então, é cada vez mais lindo, né? Mesmo a gente descobrindo isso. E Kardec vai colocando algo fundamental também,
que essa ideia da gente embasar a religião nesse princípio sólido vai fazer com que, ao invés do que a gente tinha antes, cada vez que a ciência evolui e mostra algo novo e que a gente começa a debater a ideia do sobrenatural com a ideia do científico e que a gente acaba perdendo fiéis, né? Vamos colocar assim, basta a gente pensar, por exemplo, na explicação da criação do mundo, né? O conto do Adão e Eva, e depois o surgimento das ideias evolucionistas, né? A ideia do Darwin, da criação da teoria da evolução das espécies. E aí a gente pega lá aquele homem que foi criado do barro, sobre a vontade de Deus, que recebeu o sopro divino, e a gente vem em toda essa cadeia de evolução que acontece envolvendo todos os outros seres do nosso planeta. Então, não bate uma coisa com a outra. E quando a gente tenta olhar para uma coisa e olhar para outra, a gente acaba se perdendo. E perdendo esse fio de entrelaçamento entre as ideias, muitos irmãos se afastam da ideia de divindade. Porque falam, tá vendo, essa explicação é tão pueril, Deus não poderia fazer as coisas dessa forma. Não podia ser assim. Olha o que a ciência está dizendo. Olha como as coisas são explicadas. Então, isso não pode bater dessa forma. E isso acaba fragilizando a religião, ao invés de fortalecê-la. Então, a doutrina espírita, quando vem trazer as suas explicações, quando vem trazer para a gente a ideia desse mundo espiritual interagindo com esse plano material, ela, ao invés de fazer cair por terra as ideias científicas, ela vem se somar a essas ideias. E ele diz para a gente que é preciso que a gente acompanhe essas ideias, né? À medida que a ciência evolui, que a gente também vá tendo a capacidade de perceber essa presença divina nessa evolução. Que ao invés da gente se opor à ciência, a gente tem que ver a ciência como um grande instrumento de esclarecimento dessa obra divina, né? E como eu falei antes, à medida que a gente vai ganhando instrumentos, mais a gente vai percebendo essa imensidade de Deus. E, por fim, ele lembra uma coisa que ele coloca para a gente também lindamente lá no Livro dos Espíritos também, quando ele fala para a gente da questão da gente observar Deus pelas obras. A gente não consegue entender Deus ainda na sua essência, pela nossa limitação, pelos nossos conhecimentos, nós ainda não temos a capacidade de perceber Deus em essência. Trazer a ideia da essência divina para nós ainda é pegar as ideias de um algoritmo que é estudado lá na faculdade e levar para a criança do maternal. A gente vai ficar olhando para aquilo e vai falar, o que isso quer dizer? Quantas coisas existem no mundo espiritual que a gente ainda não é capaz de perceber, mas que, à medida que as coisas vão evoluindo, a gente vai vendo aparecer. O André Luiz, lá no Nosso Lar, né, quando ele escreve O Nosso Lar, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, ele descreve que lá existia um aparelho que era possível a gente ver as pessoas do outro lado, que era possível a gente conversar com as pessoas do outro lado, né? Mas que na Terra, a gente que não tinha nem televisão direito, né? Estava na época da rádio ainda, a gente tinha dificuldade de entender. Olha nós aqui hoje, em 2020, usando o instrumento que é capaz de falar com o outro, está lá em outro lugar através de uma tela. Né? Então, existem muitas coisas no plano espiritual que a gente ainda não é capaz de entender, mas que já existem no plano espiritual do planeta Terra, que dirá aquilo que existem no plano espiritual dos planetas mais evoluídos. Né? Então, a gente querer entender isso tudo com a nossa inteligência é infantilidade mesmo, né? Porque nós somos ainda aquele aluno lá da pré-escola que está começando a aprender a contar, que está começando a aprender as cores, que está aprendendo que existem formas, que isso aqui é um quadrado, que aquilo ali é um retângulo, né? Mas a gente já está querendo tijolo em 3D, né? A gente está achando que a gente é capaz de explicar, e não é. Então, é preciso que a gente exercite duas coisas. A nossa humildade de entender o nosso lugar
entender as limitações que nós temos e a grandiosidade de Deus, a grandiosidade desse Deus de amor, né? Esse Deus de bondade que nos ampara, que nos fortalece e que dá a cada dia, né? Então, só para finalizar, eu vou trazer aqui uma mensagem que é da Joana de Ângeles, que está no livro Filhos de Deus, que é um livrinho daquele de bolso que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: Deus te ama e tu percebes. Sua natureza te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos, com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus te busca e te encontra. Agora que o sentes, deixa-te penetrar e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes, e onde estiveres, ele estará sempre contigo. Que essa mensagem de Joana sirva para nos fortalecer nesse propósito, né? De que somos filhos de Deus. Tem uma mensagem dela linda que ela diz: já te deste conta de que és herdeiro? Somos herdeiros desse Deus de amor. Então, na qualidade de herdeiros, temos que fortalecer ainda mais essas bases que sustentam a religião, essas bases que sustentam a religião de religação, né? Daquela que verdadeiramente faz o seu papel de unir o homem a Deus, porque esse é o propósito real da religião. Tantas religiões no mundo se perderam, tantas ainda se perdem, se afastando desse princípio, né? Mas o Espiritismo vem para retomar e fortalecer as bases dessa religião que se apoia na existência de um Deus de verdade, né? Que nós possamos olhar tudo que está à nossa volta, as pessoas que nos cercam, e vermos a presença desse Deus de amor, desse Deus que se manifesta em mim, que se manifesta em você e que se manifesta em cada um daqueles que caminham ao nosso lado. Se manifesta através dessa natureza linda, cada vez que a gente vai num parque, num jardim, né, que a gente vê a beleza das flores diversas, que a gente chega no quintal da nossa casa e que vê aquela plantinha que a gente colocou na terra outro dia, que virou uma árvore enorme, os frutos que a gente colhe, isso é Deus falando conosco, né? Isso é Deus se manifestando para nós e através de nós. Que nós possamos também estender os nossos pensamentos a Ele, né? Nos colocando à disposição de ouvi-lo e nos colocando à disposição de sermos seus instrumentos aqui onde nós estamos, né? Porque Deus se manifesta através de nós também. Como o Bezerra diz numa das mensagens, quando ele fala de Jesus, ele diz que Jesus precisa de braços para que ele se manifeste ao mundo. Jesus era o caminho, a verdade e a vida, né? Ele dizia que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Jesus é a representação desse Pai. Então, nós também podemos ser representações desse Pai, aonde nós estamos, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e da nossa ação nesse mundo. Que a nossa ação também possa ser uma ação de sabedoria, uma ação de bondade e uma ação de muito amor. Então, a hora voa, né? Eu já vou me despedir de vocês, desejando a todos um Feliz Natal, que a gente possa estar junto outra vez no ano que vem, né? Que daqui a pouquinho já é ano que vem, mas que a gente possa aproveitar esses últimos minutos de um ano tão especial para a gente se ligar ainda mais a esse Deus de amor, que apesar dos momentos de dificuldade, Ele está falando aos nossos corações. E aí eu peço então a Paula para fazer a prece de encerramento. Tá bom, Paula? Pode fazer. Então, vamos entregar os nossos pensamentos a esse Pai de amor que nos envolve, que fortalece os nossos propósitos de trabalho, os nossos propósitos de ação. Que nessa noite, Senhor,
possamos ser capazes de olhar o mundo à nossa volta e agradecer a sua bondade. Agradecer a bondade que nos coloca em situações difíceis para que sejamos capazes de crescer. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos entender que juntos somos cada vez mais fortes, que as dores que nos visitam são exatamente para fazer nascer em nós essa comunidade de amor que não ama apenas os seus eleitos, mas todos aqueles que caminham ao nosso lado. Dá-nos coragem, Senhor, de transpor os nossos olhares limitados, de transpormos as nossas paredes e limitações, para sermos capazes de te ouvir, de te sentir e de traduzir ao mundo através das nossas ações. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, Senhor.